Olá, Luís Pereira do PratoFitness.blog, bem-vindos a mais um vídeo. Eu ontem deixei um vídeo aqui no YouTube com 6 sugestões de hidratos de carbono para a noite e hoje gostaria de dar aqui também seguimento a esse mesmo tema, ainda ao tema dos hidratos de carbono, porque parece-me ser um tema que suscita aqui alguma curiosidade entre as pessoas. Então, hoje voltei novamente aqui aos vídeos, tenho novamente aqui algumas notas à minha frente para falar sobre alimentos sem hidratos de carbono e sem açúcar. Eu fiz aqui uma lista com 11 sugestões que podes introduzir na tua alimentação, quer estejas a tentar perder peso, queimar gordura ou eventualmente até ganhar alguma massa muscular, porque tenho aqui algumas sugestões para isso mesmo. Mas antes de irmos ao vídeo, antes de irmos aqui às minhas 11 sugestões sem hidratos de carbono e sem açúcar, 11 alimentos sem hidratos de carbono e sem açúcar, gostaria de dizer que não deves de todo remover os hidratos de carbono na sua totalidade na tua alimentação. Ou seja, tu deves considerar sempre os hidratos de carbono, quer estejas a tentar perder peso, quer estejas obviamente a tentar ganhar peso, quer estejas a tentar queimar gordura, ganhar massa muscular, etc. Porquê? Porque em primeiro lugar, os hidratos de carbono ajudam a ganhar massa magra, ou seja, a ganhar músculos. As probabilidades de perder massa magra, ou seja, músculo, é elevada quando o corpo não tem acesso a hidratos de carbono. Se não tiveres acesso a hidratos de carbono, irás ficar com um aspecto flácido, não é? E pouco definido também. Portanto, os hidratos de carbono ajudam aqui a ganhar massa magra e a manter também a massa magra, ou seja, músculo. Em segundo lugar, por causa da prisão de ventre. Uma vez que os hidratos de carbono dão volume ali às fezes, né? Poderás sentir uma certa obstipação se cortares na sua totalidade com a fibra. Tá bom? Lembrando que aqui os hidratos de carbono estão muito associados então à fibra, portanto nada de cortar os hidratos de carbono na sua totalidade. Em terceiro lugar, por causa do cansaço, nós sabemos que os hidratos de carbono fornecem energia, né, ao organismo, e com a falta deste macronutriente, ou seja, com a falta dos hidratos de carbono, é mais normal do que sentires um cansaço. E até mais do que cansaço, não é? Pode também surgir aqui dores de cabeça, náuseas, má disposição. Enfim, basta não comeres de manhã, se não estás habituado, obviamente, basta não comeres de manhã algum hidrato de carbono para que ao final da manhã, junto da hora do almoço, se calhar já estejas um bocado ali com má disposição, dores de cabeça e com falta, sobretudo, de energia. E em quarto lugar, pela razão que não deves cortar na totalidade os hidratos de carbono, é que um corte radical com eles serás mais tentada a comer doces e a comer guloseimas no geral. Ou seja, a tua fome emocional irá aumentar. Né? Tu estás ali a restringir os hidratos de carbono, não comes pão, não comes massas, não comes arroz, não comes nada disso na tentativa de perder peso rápido, mas depois também muito rapidamente pode virar ali o bico ao prego e podes sentir aquela tentação espontânea de comer um pacote inteiro de bolachas, o que poderá ser pior ainda. Portanto, estas são as minhas 4 razões pela qual tu não deves cortar radicalmente com os hidratos de carbono. Recapitulando, poderás perder massa magra ou, se estiveres eventualmente a tentar ganhar músculo, poderá ser uma tarefa muito mais difícil, cortando os hidratos de carbono. Poderás sentir alguma prisão de ventre, está bem, por causa da fibra. Uma vez que retiraste os hidratos de carbono, retiras a fibra. O cansaço, né, a falta de energia, as dores de cabeça, pode também ser um sintoma de falta de hidratos de carbono. E por fim, a fome emocional ao vir ao sino, e começares a confundir fome emocional com fome verdadeira. Posto isto, eu vou então passar aqui aos 11 alimentos sem hidratos de carbono e sem açúcar. Tá bem? Os hidratos de carbono já sabemos que estão associados aos açúcares. E então, a minha primeira sugestão é a couve e as folhas verdes. Como por exemplo, espinafres ou alface, são dois alimentos muito pobres em hidratos de carbono. Só para teres uma noção, a alface tem cerca de 2,9 gramas de hidratos de carbono por 100 gramas, portanto podes comer à vontade. Eu sei que não é o mais apetecível, sei que as couves, os espinafres e as alfaces
não são os alimentos mais apetecíveis, mas a verdade é que são muito pobres em hidratos de carbono e são excelentes para fazer os acompanhamentos às principais refeições, juntamente com uma boa fonte proteica, especialmente se estiveres a tentar perder peso. Segunda sugestão, os ovos. Já aqui falei dos ovos, já aqui falei das claras e volto novamente a reforçar que as claras de ovo são uma excelente sugestão para perder peso. Um ovo inteiro é também pobre em calorias, é rico em minerais e em proteína de absorção lenta. 100 gramas de ovos, repara bem, em 100 gramas de ovos encontramos apenas 1 grama de hidratos de carbono. Está bem? Portanto, os ovos, especialmente claras de ovo, excelente opção, sem hidratos de carbono, sem açúcar. Número 3, o abacate. Sei que o abacate ainda é um bocadinho estranho, sobretudo aqui para os portugueses, ainda não é muito considerado na alimentação por desconhecimento dos seus benefícios, mas está muito associado ao mundo fit e associado às pessoas que querem emagrecer e pela malta que quer obviamente manter a linha. Em 100 gramas de abacate encontramos apenas 3% de hidratos de carbono. Mais uma vez, sei que o abacate não é muito usual e é por isso que vou deixar aqui em baixo na descrição o link para um conjunto de receitas que podes fazer com o abacate, caso ainda não estejas muito familiarizado aqui com esta fruta. Número 4, as nozes. E voltamos aqui aos frutos secos. Eu também já falei aqui dos frutos secos aqui no canal, mas volto a reforçar aqui as nozes, que as nozes devem ser comidas sempre algo natural. Quando são cozinhadas, por exemplo, em bolos, e eu costumo fazer muitos bolos com nozes, estamos a destruir algum valor nutricional delas. Portanto, as nozes devem ser sempre comidas algo natural. Lembrando que não devem ser comidas em excesso, deves somente considerar um punhado por dia. Aqui há dias alguém estava-me a perguntar o que é que era um punhado de nozes. Portanto, um punhado de nozes é abrir a tua mão, colocares as nozes dentro da tua mão, fechares, e isto é um punhado de nozes. Uma unidade, ou seja, uma noz tem apenas 0,5 gramas de hidratos de carbono, portanto temos aqui um valor quase nulo, com 25 calorias. Portanto, nada de abusos aqui com as nozes, apesar de ser muito pobre em hidratos de carbono. Número 5, os queijos. E aqui nem todos os queijos são aconselháveis para o pessoal que quer emagrecer. Eu recomendo sempre os brancos e os magros, porque estão repletos de vitaminas e ajudam na absorção do cálcio, obviamente, ricos em proteína, sendo ideal para consumir à ceia, porque a proteína presente neste tipo de queijos é uma proteína de absorção lenta. Recomendo ainda o Mini Babybel Light, uma vez que tem apenas 0,10 gramas de hidratos de carbono com 0 gramas de açúcar. Eu volto a repetir, Mini Babybel Light, e eu não sou patrocinado pelo Mini Babybel Light, atenção, mas a verdade é que isto é uma excelente opção por ter 0,10 gramas de hidratos de carbono e tem 0 gramas de açúcar. Uma outra opção de queijo, se gostas de queijo mais para comer à colher, é o quark. O queijo quark também é pobre em hidratos de carbono, pobre também em açúcar, rico em proteína. Pode ser aqui uma boa opção para o pessoal que também quer perder peso. Número 6, peito de frango. E o peito de frango é uma das melhores proteínas que podemos encontrar. É rico em vitaminas, sobretudo do complexo B, sendo que idealmente deve ser sempre grelhado ou cozido. Nunca deves fritar o peito de frango em óleos, sobretudo em óleos vegetais. Peito de frango temos 0% de hidratos de carbono e 0% de açúcar. Uma das coisas que eu costumo fazer muito é grelhar mesmo na brasa um peito de frango cortado ao meio, depois desfio em tirinhas e aquilo serve, por exemplo, para ir comendo como snack ao longo do dia. Fica aqui uma sugestão, caso queiras comer mais peito de frango, mais proteína e reduzir aqui os hidratos de carbono, grelhar o peito de frango, cortar às tirinhas e ir comendo como snack. Número 7. Número 7 é um bocadinho estranho, não é bem para perder peso, mas eu quis deixar esta alternativa aqui, que é a manteiga. Já sei, a manteiga engorda, faz mal, há muito mito sobre a manteiga. A verdade é que a manteiga é calórica. Em 100 gramas de manteiga encontramos 710 calorias. Contudo, e sendo uma gordura, tem apenas 0,1 gramas de hidratos de carbono e 0,1 gramas
de açúcar. Agora, eu vou deixar aqui uma sugestão de manteiga. É um tipo de manteiga chamado ghee, G-H-E-E, e é um tipo de manteiga que é aquecida para retirar a sua água e algumas proteínas, sendo que esta manteiga é apta para pessoas intolerantes a laticínios. Tá bom? Portanto, manteiga ghee, G-H-E-E, vai lá ao Google, pesquisa por esta manteiga porque é apta para pessoas que são intolerantes à maioria dos laticínios. Relembrando que a manteiga não tem hidratos de carbono, não tem açúcar, mas é considerada uma gordura pura que deve ser consumida com muita moderação. Número 8, a carne vermelha, ou seja, nomeadamente a carne aqui de vaca. Eu deixei aqui a carne vermelha, carne de vaca, porque é rica, para além de ser rica em proteína, obviamente, tem aqui vitamina B2 e creatina. E é aqui que eu queria chegar, era esta creatina. Esta creatina ajuda no desenvolvimento muscular e no desenvolvimento físico. Para o pessoal que treina ferro, que treina musculação, esta creatina irá ajudar a ter mais força, a ter mais energia, a ter mais power, vá lá, para levantar pesos. Carne vermelha, 0 gramas de hidratos de carbono, 0 gramas de açúcar. E mais uma vez a tal dica, grelhar um bom bife de vaca, cortar às tiras e ir comendo como snack ao longo do dia. Número 9, salmão. Okay? O salmão, mais uma vez, é uma proteína, também tem alguma gordura, sendo que o problema do salmão é o seu preço, que pode chegar por vezes aqui aos 9 euros por quilo. Está cheio de ácidos gordos essenciais que ajudam, obviamente, a emagrecer, mas a verdade é que em 100 gramas de salmão encontramos 0,5 gramas de hidratos de carbono. Tá bom? Mais uma proteína, mais uma sugestão de um alimento que não tem hidratos de carbono, que é muito pobre em hidratos de carbono e que não tem, obviamente, açúcar. Número 10, outra gordura, óleo de coco. Tudo o que é gordura normalmente não tem hidratos de carbono, como é o caso também do azeite extra virgem. E mais uma vez, este tipo de alimento, este óleo de coco, é uma fonte natural de gordura e é saudável. Contudo, é preciso ter cuidado com as quantidades consumidas ao longo do dia. Lembrando que em 100 gramas de óleo de coco temos 0 gramas de hidratos de carbono, 0 gramas de açúcar e 860 gramas de calorias. É mais calórica ainda do que a manteiga, mas é uma boa sugestão para confeccionar, por exemplo, os alimentos. E por último, no número 11, os vegetais. Mas atenção, que nem todos os vegetais são considerados, como sabemos, os vegetais e as frutas são consideradas como hidratos de carbono, mas aqui eu refiro-me aos vegetais sem amido. O que é que são este tipo de vegetais sem amido? São aqueles que contêm pelo menos 90% de água. E como é que tu podes reconhecer estes vegetais? Como é que tu podes reconhecer estes vegetais que têm pelo menos 90% de água? São aqueles vegetais que ao cozinhar perdem muita água, como é o caso das courgettes, dos cogumelos também, do pepino também, da couve-flor também, portanto eles perdem muita água, são esses os vegetais sem amido. Normalmente este tipo de alimento não ultrapassa os 4 gramas de hidratos de carbono por 100 gramas. Portanto, espero que tenhas gostado aqui deste vídeo. Recapitulando também aqui a lista, esta lista já extensa, temos a couve e as folhas verdes, os ovos, nomeadamente as claras, o abacate, que eu vou deixar o link cá em baixo na descrição para receitas com abacate, nozes, queijo, nomeadamente os brancos e os magros, muita atenção aos queijos gordos, peito de frango, usa aquela dica de grelhar e ir comendo como snack ao longo do dia, a manteiga, muito cuidado com a manteiga, eu não quis deixar de lado aqui a manteiga, pus aqui a manteiga porque sei que ainda há muita gente que come manteiga, nomeadamente manteiga com pão, que é outro hidrato de carbono, carne de vermelho, especialmente pela creatina, salmão, especialmente por ser rico em proteína e ácidos gordos essenciais, óleo de coco e vegetais sem amido. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de deixar o teu like e subscrever também o canal. Um abraço e até à próxima.